A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio, mais uma vez, nós estarmos aqui para abrirmos a palavra de Deus e sermos edificados por ela. Eu convido a igreja a abrir a palavra comigo no livro do profeta Ageu. Profecia de Ageu, capítulo 1. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 15, todo o capítulo 1. Então, Ageu, profeta Ageu, capítulo 1. Talvez seja para vocês que não estão tão acostumados, o profeta Ageu, ele fica aí já pertinho de Malaquias. Vira mais um para trás, você vai achar um pouquinho outro, aí você vai achar aí Ageu, tá bom? Então, o livro do profeta Ageu. Ageu, Zacarias, depois Malaquias. E como eu disse anteriormente, em alguns domingos passados, nós vamos esse ano nos concentrar um pouco mais no Antigo Testamento. Eu já preguei algumas mensagens no Antigo Testamento, mas geralmente a minha tendência é muito maior de sempre estar no Novo Testamento. Então, já cobrimos o Evangelho de Lucas como igreja, o Evangelho de Marcos, o livro de Atos, Romanos e outros livros do Novo Testamento. Então, eu entendo que nós precisamos também olhar para o Antigo Testamento, e aprender com o Antigo Testamento. Então, esse ano nós vamos nos focar um pouquinho mais no Antigo Testamento, começando aqui por Ageu, uma profecia tranquila, rápida, livrinho pequenininho, Mas dizem que com os menores frascos é o que nós temos, as maiores poções aí. Então, profecia de Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, do primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E porque eu fiz, declara o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo e o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor
despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos e do seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Até aqui, palavra do Senhor. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos pelo privilégio de abrirmos a sua palavra. Agora clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a sua palavra venha achar morada na nossa vida, que a sua palavra venha mesmo claramente falar conosco hoje. Nós clamamos a ti, que a sua palavra venha transformar as nossas vidas, e que o final, Pai, da sua palavra venha ser respondido como o teu povo aqui responde, com obediência que agrada ao Senhor. Então, Pai, nos ilumina agora, para que possamos entender a sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que apenas a leitura desse texto já nos confronta. Poderíamos fechar a Bíblia agora para casa e chorar na presença do Senhor pedindo misericórdia. Mas, caso ela não ainda tenha confrontado, eu gostaria de explicar o que nós acabamos de ler aqui. Voltamos então para o capítulo 1, versículo 1. No 2º ano do reinado de Dário. No 2º ano do reinado de Dário. O livro do profeta Ageu, ou a profecia de Ageu, diferente da maioria dos outros profetas, ele é um livro que ele tem uma atenção com datas muito grande. Ele dá precisão de datas para nós aqui. E aí nós temos então aqui de novo, no 2º ano do reinado de Dário. Por que ele fala isso? Porque esse tempo é muito importante para você poder entender essa profecia. Como eu já disse e repito várias vezes, nós só podemos entender as Escrituras dentro do seu contexto. Se nós não entendemos do contexto histórico, literário, das passagens, nós não conseguimos interpretar a Bíblia corretamente. Então, qual é o contexto para que possamos entender a profecia do profeta Ageu? É interessante aqui que ele começa no 2º ano do reinado de Dário. Se você olhar para os outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, se você olhar para os outros profetas, como que os livros começam? Eles começam datando a partir de um reinado de um rei de Judá, ou de um rei de Israel, nunca de um rei pagão. Então, o fato de Ageu começar a sua profecia com a data do governo de um rei pagão, já nos fala muito, já temos que pausar aqui e prestar atenção no que está acontecendo aqui. Por que ele começa então datando o seu livro a partir de um rei pagão e não de um rei de Judá ou de Israel no norte? Porque Israel há muito tempo já foi destruída, porque Judá já havia ido para a Babilônia. Agora nós temos essas duas figuras aqui, nós temos Zorobabel, né, que é filho de Sealtiel, governador de Judá, e nós temos Josué, filho de Jeozadaque, que é da linhagem sacerdotal de Arão. Então nós temos Zorobabel e Josué, o que era para ser o rei, porque ele é o descendente de Davi, ele tem linhagem real, mas ele não é rei, ele não tem autoridade de rei, ele é o governador, ele governa segundo a autoridade ou a autorização do rei da Pérsia. Então, começar o livro dele aqui, a profecia dele aqui, com um rei pagão, datando com um rei pagão, mostra que a nação, ainda mesmo que depois de livre, depois de liberta do cativeiro da Babilônia, ainda continua sendo escrava. Ela não está livre. Ela tem um rei que não é rei. Ela tem um sacerdote que não tem templo. Então, não é por acaso que Ageu começa o seu livro dessa maneira. Então, o tempo aqui, nós estamos no ano de 520 a.C. Nós precisamos lembrar que no ano 538, antes do rei Dário, o rei Ciro,
da Pérsia, havia emitido um decreto. Se você quer ler isso, você vai lá para Esdras capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ter essas histórias lá. Você vai ver que Ciro, o persa, ele fez um decreto permitindo que todos os judeus pudessem voltar para Jerusalém para reconstruir o seu templo. E ele também deu os utensílios do templo de volta, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha tirado do templo. Deu também ofertas voluntárias e tudo que eles precisavam para construir o templo. Todos voltaram? Então, não, nem todos voltaram. Uma porcentagem daqueles que estavam exilados voltaram para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Eles voltam com um decreto assinado pelo rei, com uma autorização do rei persa Ciro. 538. Agora, no segundo ano do reinado de Dário, nós estamos no ano 520. Ou seja, 18 anos se passaram e o templo ainda não foi reconstruído. Nós temos várias razões para que isso aconteça. Temos oposição, principalmente dos samaritanos, que inicialmente queriam ajudar, não puderam ajudar. E aí acaba que gera problemas políticos ali. E aí eles têm toda uma cidade toda destruída. Eles chegam de volta para Jerusalém, pensando que eles iam encontrar lá o quê? Uma cidade onde eles iam começar um trabalho, que Deus ia abrir as comportas do céu, que tudo ia dar certo, que a glória de Jerusalém voltaria. Todas aquelas promessas que nós vemos nos livros de Isaías, de Jeremias, tudo aquilo estava na cabeça deles, é agora. Lembra que Jeremias havia profetizado 70 anos de cativeiro, 70 anos de destruição para Israel, ou para Judá. Agora eles pensam, o tempo está se acabando, a glória vai voltar, seremos de novo uma grande nação. Mas eles voltam em 538 e nada disso acontece. Eles encontram uma cidade destruída, um templo destruído, muito trabalho a ser feito. E aquela expectativa de glória que eles esperavam está muito longe de acontecer. O povo então desanima, cada um começa a cuidar da sua vinha, da sua casa, das suas coisas, enquanto o templo do Senhor continua destruído. E assim se passam 18 anos. É nesse contexto, então, que Ageu está profetizando. É nesse contexto de desânimo, de apatia, de desobediência, que Ageu está profetizando. Agora, é interessante aqui que eles têm um slogan. Eles têm uma frase aqui, do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. É importante que é o Senhor quem está repetindo aquilo que eles falam, porque o Senhor conhece aquilo que nós falamos. Este povo afirma, note isso aqui, este povo afirma, não é o meu povo, é este povo afirma. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? De novo, Deus, ele repete a frase do povo, o slogan do povo, a desculpa do povo. Não chegou o tempo de reconstruirmos a casa do Senhor. Mas Deus então faz uma pergunta que destrói com o argumento deles e com a desculpa deles. Não chegou o tempo de construir a minha casa, mas a casa de vocês tem tempo para construir, certo? Não dá tempo para construir a minha, mas a de vocês pode, certo? É isso que Deus está falando aqui. Ele está destruindo com o argumento deles. Porque o argumento deles, basicamente, se você entende um pouquinho mais do contexto, ele está baseado em basicamente 3 pilares: o econômico, o político e o religioso ou teológico. O econômico, basicamente, eles tinham a desculpa de que eles enfrentavam dificuldades financeiras. Afinal, é um povo que voltou, que tem que reconstruir toda uma cidade, uma nação,
um templo, e é um povo pobre, que encontra tudo destruído, com muita oposição. Então, nós não temos dinheiro, eles falavam. Nós não temos o recurso necessário para construir um grande templo desse. Aí o segundo é mais político, né? E a oposição? Porque se você ler Esdras capítulo 4, quando eles estão construindo os muros, já depois da reconstrução do templo, os samaritanos, eles enviam cartas a Artaxerxes para poder se opor àquela construção. Então, desde o começo, eles têm enfrentado oposições políticas. Então, olha, não chegou o tempo. E na cabeça deles, por causa de toda essa transferência aqui, lembra que Ciro era o governador, o rei? Ciro é o rei, aí ele morre, entra então agora Dário. Na verdade, Dário, o filho de Ciro morreu em situações meio complexas aí, e aí Dário chega no poder, mas ele chega no poder com muita oposição. Então, eles tinham essa desculpa de que, nossa, politicamente não é a hora da gente fazer nada, a gente tem que ficar quietinho, não pode aparecer muito no radar, porque a gente não sabe que governo, né, difícil que a gente está enfrentando agora. Não é hora da gente fazer nada agora, vamos esperar mudar de governo. Está vendo as similaridades ou não? Aí depois tem as razões ainda teológicas, né? Porque na cabeça dele, lembra que eles tinham toda a profecia de Jeremias no seu background aí, eles tinham na cabeça deles a profecia de Jeremias, que tinha falado para eles que a destruição duraria 70 anos, que o exílio duraria 70 anos. Ah, então, olha bem, pensa bem, o templo caiu em 586, faz as matemáticas aí, 516, nós estamos em 520, ainda não chegou o tempo. Quem somos nós para poder construir alguma coisa aqui, se ainda não chegou o tempo? Nós temos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, o Deus vai agir no tempo certo, na hora certa. Então eles tinham essas desculpas esfarrapadas para não servir o Senhor. Eles tinham essas desculpas esfarrapadas, como nós também temos os nossos slogans. Mas então Deus fala para eles assim: não é tempo para construir a minha casa. E Deus expõe as desculpas esfarrapadas deles. Ah, para construir a minha casa não é tempo, mas para construir a casa de vocês é tempo. Para gastar o tempo de vocês, os recursos de vocês, com as coisas de vocês, é tempo. Para o meu não é tempo. Então as nossas desculpas são as mesmas desculpas que eles sempre deram. Nunca mudou. Nós continuamos sendo esse povo, porque as nossas desculpas também são econômicas, também são políticas, também são teológicas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, eu podia passar a noite fazendo esses exemplos aqui. Primeiro exemplo, quando a situação financeira melhorar, então eu vou contribuir mais. Quando a situação financeira melhorar, então eu vou poder dar meu dízimo. Eu não dou dízimo porque minha situação financeira não está boa. Quando eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais ao ministério. Agora eu estou muito corrido, está muita coisa acontecendo, então eu não tenho tempo para me dedicar ao ministério agora. Ah, nossa, está tranquilo, está tudo bem. Ah, não, mas quando as coisas se estabilizarem, eu vou investir no reino de Deus. Ah, mas quando passar o governo do presidente Trump, então sim, agora passou toda a política, porque eu tenho medo de ir na igreja, porque o ICE está aí, mas não tem medo de trabalhar, não tem medo de sair. Aliás, já estamos falando disso? Vai nevar, não posso ir na igreja hoje porque vai nevar. Né? É a história de um que me foi contada hoje, que eu posso usar ainda hoje, usarei esse exemplo, de um amigo que trabalha, né, com um amigo nosso, que gosta muito de esquiar, já esquiou 100 vezes num ano, mas quando está para nevar, seja o mínimo que seja de 1 inch de neve, ou 1 centímetro de neve, não, eu não posso trabalhar hoje porque vai nevar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu posso trabalhar na neve,
Eu posso cavucar neve para poder ter que sair de casa para trabalhar. Mas se for para ir para a igreja, não, né? Aí não dá. Aí é muito esforço para eu poder ir para a igreja. Então nós temos todas essas desculpas. Nós usamos as mesmas desculpas econômicas, políticas, teológicas, para não servir a Deus, para não nos dedicarmos a Deus, para nós não darmos a Deus aquilo que lhe é devido. Sempre com uma desculpa: quando chegar o tempo, quando isso mudar, quando aquilo acontecer, então eu vou fazer. Meu irmão, minha irmã, aprende uma coisa: se você não serve o Senhor hoje por qualquer uma dessas desculpas, é porque você não quer servir ao Senhor. Não tente dar uma desculpa, porque diante de Deus não existe desculpa. Diante de Deus é apenas desculpas esfarrapadas. Porque Deus não engole isso. Nunca vai engolir. Ele não engoliu. E outra, Deus não está diminuindo aqui eles no sentido de, olha, não, vocês não estão passando por privações materiais e financeiras. Eles estavam? Estavam. Ele estava falando que a política não era contrária. Ele não está negando que eles têm problemas políticos e que pessoas estão contra eles. Deus não está falando que eles não têm nada contra eles, que eles estão desimpedidos para servir a Ele. Não está. Mas o que Ele não fala, Ele não toca nesses pontos. Porque para Deus, nenhum argumento de desculpa para não servi-lo serve. Nenhum. É por isso que Deus, Ele não fala, olha, nossa, aqui é verdade. Vocês têm uma boa desculpa financeira, econômica, a situação política não está boa, é muita oposição, é muita perseguição mesmo. Não, vocês podem ficar em casa então. Não tem isso aqui. Sabe por quê? Porque se nós formos esperar o melhor momento, o momento perfeito, onde está tudo tranquilo para poder servir a Deus, sabe quando você vai servir a Deus? Sabe quando? Nunca. Nunca. Aí nós temos, por exemplo, várias oportunidades, vou dar agora o exemplo da igreja, várias oportunidades para você servir as pessoas dentro da sua própria igreja. Nós temos crianças que nascem em mães que precisam de apoio, nós temos ministérios que precisam de gente para trabalhar, mas sempre tem essa, não é agora o momento, agora minha vida não tem como eu fazer. Agora não dá. Não posso dar, agora não posso dar nada, contribuir com nada. Aliás, não posso obedecer ao Senhor nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Sabe por quê? Porque economicamente não é o tempo. Eu tenho outras coisas agora. Só que diante de Deus, meus irmãos, não existe essa desculpa. Não existe. Não existe. Então a questão aqui não é, e Deus não está levantando, isso que não é o ponto. Deus não está falando que eles não devem cuidar das coisas deles. Deus não está falando que nós não temos outras necessidades, que nós não enfrentamos oposições. Ele não está falando disso. O ponto todo aqui é sobre aonde está a nossa prioridade. Aonde está o nosso coração. Qual é a prioridade da sua vida? O problema todo de Ageu é que é um problema de prioridades invertidas. Nós colocamos o nosso coração, colocamos a nossa vida em coisas, em vez de colocar no Senhor. É o problema todo, então, de prioridade. É a tendência que nós temos como seres humanos, de colocar o nosso eu, as nossas necessidades, as nossas vontades na frente de Deus e batizar isso com uma desculpa esfarrapada para não servir a Deus. E muitas vezes é uma desculpa muito piedosa, né? É uma coisa assim, nossa, não posso fazer, e usa uma linguagem teológica, porque agora não é o momento de Deus na minha vida. Cara, vocês sabem como que eu me sinto agora quando eu escuto as desculpas esfarrapadas de vocês. Aí eu faço aquela cara de pastor, surdo, aquela cara de paisagem, e pensando assim, é. Mas para fazer suas coisas, você tem tempo. Então, o povo não está dizendo aqui, isso aqui é importante notar, o povo não está dizendo aqui, nós não queremos construir o templo. Como ninguém diz para o pastor, pastor, eu não quero trabalhar na igreja, eu não quero servir, eu não quero obedecer ao Senhor.
Ninguém chega para mim e fala uma coisa dessa. Porque isso é rebeldia contra a palavra de Deus. Aí você vai tomar na cabeça mesmo. Né? Mas eles não falam isso. Nós não queremos construir o templo do Senhor. Eles falam o quê? Ainda não é o tempo certo. Veja bem, teologicamente, nós temos aqui a análise de Jeremias. Se nós fizermos a exegese correta do livro de Jeremias, nós vemos que 70 anos. Então, caiu em 586, olha lá, 516 é o tempo correto. Então, nós temos que esperar na presença do Senhor e confiar no Senhor. Deus engoliu essa desculpa deles? Não é o tempo, Senhor, nós estamos esperando pelo seu agir. Deus engoliu essa desculpa deles? Não. Não. Vocês não construíram porque vocês não querem. Porque vocês não querem. Então a diferença aqui é muito sutil, mas é muito importante. A primeira aqui, se eles falam não queremos construir o templo do Senhor, é uma desobediência aberta à palavra do Senhor, porque Deus, né, libertou eles e Deus avisou através dos profetas que ele iria libertar, que ele iria libertar através de Ciro. Deus deu um nome para eles. Eu vou libertar vocês através de Ciro, vocês vão voltar e vocês vão construir. Ciro libertou. Deus falou que ele ia fazer, ele fez. Vocês voltaram e construíram? Não. Então, se eles sabem que se ele falar, nós não queremos construir, rebelião contra a palavra do Senhor. Mas, em vez disso, eles fazem o quê? A segunda, que é o quê? É uma desobediência disfarçada de prudência, de zelo espiritual, de obediência à palavra de Deus. É isso que eles estão usando aqui. Então, e essa é precisamente a forma mais perigosa de desobediência que nós temos. Por quê? Porque essa forma de desobediência é essa de novo, que nós batizamos, nós espiritualizamos as nossas desculpas, e ainda, por cima, nós jogamos isso para cima de Deus. Uma forma piedosa de batizar a nossa desculpa e usar e continuar procrastinando o chamado que Deus tem nas nossas vidas de obediência. É isso que eles estão fazendo. É isso que nós fazemos muitas vezes com as nossas desculpas. Nós damos uma linguagem para ela mais teológica, né? Para não fazer o que nós somos chamados a fazer. Eu já disse que o nosso problema não é falta de conhecimento bíblico. O nosso problema é que nós nem o pouco que nós conhecemos, nós não obedecemos. Porque se nós obedecêssemos apenas aquilo que nós conhecêssemos, meus irmãos, se nós obedecêssemos apenas aquilo que nós já estudamos como igreja, nesses 7 anos de igreja, nossa vida já seria transformada, completamente. Eu não estou falando de toda a Bíblia, nós não conseguimos cobrir toda a Bíblia. Se nós obedecêssemos apenas os evangelhos que nós já lemos, os livros que nós já demos e estudamos, a nossa vida já seria transformada. Mas nós continuamos dando as nossas desculpas esfarrapadas, batizando ela com jargões teológicos, para poder parecer que nós somos mais espirituais. Aí Deus, ele não discute com eles as desculpas deles. Deus, ele vai para a prova. Ah, tá bom, eu não vou discutir, eu não vou argumentar com vocês, que vocês, os argumentos econômicos, teológicos e políticos de vocês. Eu vou para a prova, vamos para a prova. Versículo 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Essa é a prova de Deus. Aliás, é muito interessante que no versículo 5 e no versículo 7 tem a mesma frase: vejam onde os seus caminhos os levaram. Deus não vai discutir teologia com eles. Deus vai discutir o quê? Prática. Tá bom, vamos para a prova prática, empírica, testada. Olhe para a vida de vocês. E olhe a vida de vocês. E vê o caos que ela se encontra. Essa é a prova de que vocês estão em desobediência, diz o Senhor. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, o recebe para colocá-lo numa bolsa furada.
Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque o ano de novo é 520. Mas ele deu para nós o dia, a data precisa, 29 de agosto de 520 a.C. E por que ele dá essa data precisa para nós? Porque esse é o final, nós sabemos que nós estamos no mesmo hemisfério, nós sabemos que agosto você está no final do verão. O que acontece no final do verão? No final do verão, eles estão colhendo a safra do meio do ano, do verão. Então, eles tinham acabado de colher a safra que, com muito suor e muita labuta, eles trabalharam para conseguir. Só que eles olharam para todo o teu trabalho, tudo aquilo que eles fizeram, durante todo o verão, escaldante, trabalhando, e o que eles colhem no final? Quase nada. Quase nada. Aí é nesse momento, nesse exato momento que Deus chama Ageu e manda ele para falar com o povo. É no momento que eles acabaram de terminar a colheita, que eles já não têm nada, que eles olham para todo o trabalho, para todo o esforço e veem, comparado com todo o esforço que eu tive, olha o salário que eu recebi. Não é à toa que essa data está exatamente marcada aqui para nós. Eles olham para tudo isso e não tem nada. E aí, o problema todo aqui que está sendo apontado é por que o trabalho de vocês não tem dado resultado. É isso que Deus está perguntando para eles. Plantaram e colheram pouco, trabalharam muito e colheram pouco. Aí Deus chama eles para a prova empírica, teste. Olha aí o trabalho de vocês, o resultado que ele deu. Vocês trabalharam e se esforçaram muito, mas vocês escolheram pouco. Sabe por que vocês escolheram pouco? Por causa que as prioridades de vocês estão no lugar errado. Vocês colocaram o coração de vocês, as prioridades de vocês no lugar errado. E aí, o que Ageu está fazendo aqui é invocando as maldições da lei. Abre Deuteronômio capítulo 28, versículo 38 a 40. Você vai ler quase que literalmente a maldição que Ageu aqui, ou que Deus está falando sobre o povo. Vocês vão trabalhar, vocês vão semear e não vão colher nada. Vocês vão plantar oliveiras e ela não vai dar seu fruto. A terra vai se fechar, o céu vai se fechar e vocês não vão colher nada. É a maldição da lei, para um povo desobediente, para um povo que não obedece a palavra de Deus. É isso que ele está falando aqui. Então ele está invocando as maldições da lei. O que mostra para nós, que se eles estão debaixo da maldição da lei, mas espera aí, o exílio não era a consequência, a maldição da lei. Eles não foram para o exílio por causa da desobediência deles, sim. Mas mesmo que eles voltaram agora, e eles voltaram para Jerusalém, como Deus havia prometido, mas na cabeça deles já que nós voltamos, então a bênção volta automaticamente. Foi isso que aconteceu? Não. Porque a volta física deles não significava volta espiritual. Eles voltaram fisicamente para a terra, mas eles não voltaram espiritualmente para Deus. Deus não era prioridade, assim como não era prioridade antes dos seus pais irem para o exílio da Babilônia. Esse povo está fazendo a mesma coisa que os seus pais fizeram. Então nós pensamos muitas vezes que proximidade física com Deus garante bênção automática. Porque eu vou na igreja todo domingo, então é isso que eu preciso fazer, agora estou obedecendo a Deus. Não, estou indo na igreja no domingo. Quer dizer, depende da escala, né? É muito legal que você pegou a escala dessa semana. Quer dizer, muito legal assim, né? Não sei para você. Porque essa palavra é uma palavra que é uma paulada, né? Felizes aqueles que escaparam da paulada, né? Que não são confrontados pela palavra de Deus e vão continuar vivendo essa vida de mentira do mesmo jeito. Mas, então, o que mostra para nós aqui, qual que é a prova que ele nos dá aqui de que eles estão desobedientes, de que eles voltaram fisicamente, mas que eles não voltaram espiritualmente? O templo. O templo é a prova física de que eles voltaram, mas não voltaram. Eles voltaram fisicamente, não voltaram espiritualmente. Sabe por quê? Porque o templo era o centro da vida deles. O centro da vida de Israel era o templo do Senhor. Tudo girava em torno do templo.
Mas lembra que as acusações dos outros profetas era exatamente essa. Eles acusavam, os profetas eram levantados por Deus, porque dentro do templo havia sacrifício de animais impuros, havia estátuas, ídolos, as pessoas desobedeciam as palavras e mandamentos do Senhor, o templo estava todo corrompido. Essa era a acusação dos profetas para com os líderes da nação. Aqui a mesma coisa. O templo está destruído, ninguém está nem aí para isso, a vida continua do mesmo jeito. Então a prova que eles não voltaram espiritualmente é que não tem uma prioridade com relação ao templo. O templo significava o relacionamento deles com Deus. O templo era o lugar onde Deus se manifestava. O templo é o lugar que Deus instituiu na antiga aliança com Israel, aonde ele seria adorado, aonde ele se relacionaria com aquele povo, como eles deveriam adorá-lo. Era o templo. Então, eles não construírem um templo significava o quê? Nós não estamos nem aí para o nosso relacionamento com Deus. Era isso que o templo significava. Porque a gente fica vendo o templo, mas nós temos que entender que eles estão num outro momento da história. O templo era o centro de tudo. Os sacrifícios aconteciam lá, perdão dos pecados então aconteciam lá, por causa desses meios que claramente apontavam todos para Cristo, como o autor de Hebreus nos deixa muito claro. Mas era o meio que Deus tinha promovido e dado a eles, para que eles o adorassem. E uma vez que não tem templo, está tudo bem, então a gente não precisa adorar esse Deus aí. Que aliás é uma canseira, né? Adorar esse Deus aí. Ir na igreja todo domingo, cara, aguentar o Rodrigo não é fácil. Né? Cadê aqueles outros pastores que estavam vindo aí? Isso é mais legal. Eu estava inspirado, estava esperando o dia de pregar. Né? Vocês veem que eu fico com muita saudade de pregar. Então Deus fala aqui para eles aqui, trabalham muito, mas no final do mês não sobra nada. Investimos em projetos, em carreira, conforto, mas a satisfação nunca chega. Quando nós conseguimos alcançar qualquer tipo de final de projeto, né? Então a mensagem é que quando as nossas prioridades estão invertidas, como a deles estão aqui, nós experimentamos uma frustração que nenhum esforço humano consegue resolver ou reverter. Eles pensavam assim, não, nós temos que trabalhar muito para poder conseguir melhorar e mudar toda essa situação aqui. Mas, meus irmãos, entende uma coisa, se Deus não nos abençoar, não importa se você acorda 3 horas da manhã e vai dormir meia-noite todo dia, o seu trabalho não vai ser próspero, porque se o Senhor não nos abençoar, em vão nós fazemos, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós não somos prósperos porque nós trabalhamos muito, nós somos porque o Senhor nos abençoa. Sem a bênção do Senhor, nós não somos nada. Aliás, sem a bênção do Senhor, nem da cama de manhã você sai. Sem a bênção do Senhor, você não tem para onde ir, porque o seu transporte de trabalho que você tem, foi o Senhor quem deu. Então nós ficamos vivendo igualzinhos os israelitas aqui, trabalhava muito, colhia pouco. Se esforçava, final do mês, não tem nada. Aí a gente, nossa, o que está acontecendo com a minha vida? Parece que nada prospera. Na vida dos outros tudo vai para frente, mas na minha vida nada acontece. Sabe por quê? Porque você é infiel com a palavra de Deus. Porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Aí não adianta ligar para o pastor fazer oração poderosa, porque eu não faço. Não tem como eu abençoar aquilo que Deus está amaldiçoando. Ah, mas Deus, então por que Deus faz isso? Ele vai responder porque ele faz isso no versículo 9. Deus me odeia. Não, é o oposto. Porque nós fazemos dessas coisas nossos ídolos. E o maior deles, ele é verde e cabe no seu bolso, chama dólar. É por isso que nós não conseguimos dizimar. Sabia disso? Porque você adora o dólar. Adora o dinheirinho. Ele é mais importante que Deus para você. É por isso que você não consegue. Ah, mas Rodrigo, então se eu der o dízimo, eu nunca vou passar por dificuldades financeiras? Não, eu sempre fui dizimista, desde o dia 1 que eu entrei na igreja. Eu passei por dificuldades financeiras, sim, mas nunca faltou.
Deus sempre cuidou de mim. Vim para esse país aqui, é eu e com 2 malas, sem ninguém para me sustentar, sem nada. Nunca faltou. Já contei moeda na minha casa com a minha esposa, mas não faltou. Não faltou. Significa então que nós vamos viver prosperando e multiplicando? Não significa isso. Mas nós estamos obedecendo o Senhor, nós sabemos que nós estamos obedecendo o Senhor. E muitas vezes, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, você também precisa aprender a administrar o dinheiro, porque às vezes nós temos muito mais do que nós precisamos e nós não sabemos administrar o dinheiro, gastamos mais do que nós poderíamos gastar. Falta também a administração. Tem gente que é dizimista, mas não está faltando dinheiro, então vamos olhar para a sua administração. Não está boa não. Vamos conversar aí com as pessoas do planejamento financeiro aí, porque você está precisando aprender a administrar o seu dinheiro. Que geralmente é o caso, né? Então, nada disso, não existe esforço humano que substitui a bênção de Deus. Não existe. Não tem como a gente viver desobedecendo a Deus e esperar que Deus vai abençoar a nossa vida. Ele não vai. Ele não vai. Por misericórdia, Ele continua cuidando da gente. Por misericórdia, Ele continua sustentando a nossa casa. É por misericórdia dEle. Por misericórdia dEle. Aí no versículo 7, então, Ele chama o povo, né? Versículo 7 e 8, de novo, vejam onde os seus caminhos levaram vocês. Meus irmãos, chamado aqui para mim e para você, olhe para a sua vida hoje, e vê como que está a sua vida hoje. Avalie a sua vida hoje e pensa assim, será que a situação que eu estou não está conectada e ligada à minha desobediência à palavra de Deus? Será? Já considerou isso? Apenas pensa sobre isso. Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Continua. Subam ao monte, tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre nela e seja glorificado. É interessante que a linguagem, subam, tragam, edifiquem. A linguagem aqui para nós parece que o problema aqui não é que eles não têm a madeira, que eles não têm os recursos, eles têm. Aliás, se você ler o livro de Esdras mais uma vez, que dá o fundo, o contexto histórico desse livro, se você ler o livro de Esdras, lembra que o rei Ciro mandou eles com vasilhas e tudo o que eles precisavam para construir o templo, ofertas voluntárias. A minha pergunta para vocês é o seguinte, aonde que está o material que voltou para Jerusalém? Por que o templo está destruído, não foi construído? A culpa aqui não tem um material, não tem isso, não tem aquilo. Mas espera aí, cadê tudo aquilo que eles receberam? É interessante que o texto aqui, versículo 4 de novo, diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Onde que vocês acham que o esforço, o dinheiro, os materiais que eram dedicados ao templo do Senhor foram parar? Oh, surprise, surprise! Por que a sua casa está tão bonita assim? Oh, será que esse dinheiro, esse tempo, esse esforço não era para estar na casa do Senhor? Em vez de estar na sua casa? Vocês moram em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está destruída. São detalhes que a gente às vezes passa por cima. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo não deixa a gente passar por cima dessas coisas. Então, tragam, edifiquem. Mas a gente não pode transformar isso. Aqui existe uma pausa que nós temos que fazer, intencionalmente. Não transforme isso daqui em teologia da prosperidade. Porque talvez você já esteja aí no seu lugar, pensando, então, já sei, a minha vida é esse desastre, porque eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Então, eu posso e eu devo obedecer a Deus, e então minha vida agora vai virar, e eu vou ser próspero, eu vou ser rico. Não, Salim, não é assim. Eu não estou ensinando aqui teologia da prosperidade e nem a palavra de Deus, porque se você prestou atenção no que eu li, e vou ler de novo para você não sair daqui pensando que você pode ter uma fé utilitarista que Deus vai te abençoar. Continua aí de novo, versículo 8. Subam no monte, tragam
a madeira e construam a minha casa, para que eu me alegre nela e seja glorificado. A razão para que eles obedeçam não é para que a maldição cesse, não é para que eles fiquem ricos, não é para que as colheitas deem mais, não é, no final, para que eles sejam abastados e ricos. Não é. O final, a obediência o objetivo da obediência é a glória de Deus, é a alegria do Senhor. Nós não obedecemos porque o Senhor vai nos dar alguma coisa, nós obedecemos porque Ele é digno da nossa obediência, porque Ele é o nosso Deus, porque a palavra dEle é santa, é verdadeira, porque Ele sabe o que é melhor para nós e não nós. Nós não obedecemos para ganhar mais de Deus, nós obedecemos porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se você está querendo construir aí a sua fortuna através da obediência, não vai rolar, meu irmão. Não vai dar certo. Porque Deus não se compra. Você não barganha com Deus que não precisa de nada. Ele é o Senhor. Então, o final de tudo isso, por que você tem que me obedecer? Para a minha alegria, para que o meu nome seja glorificado. Isso não basta para vocês? Essa é a razão pela qual nós obedecemos a Deus. Não os nossos alívios temporâneos de escassez e de sofrimento. Então, não é nada disso. A tentação aqui para nós é instrumentalizar Deus. Se eu obedecer, Deus vai me abençoar. Mas a mensagem dele é completamente diferente. Eu obedeço porque Deus é digno da minha obediência. Eu obedeço porque eu sou da família de Deus. Porque Ele me santificou e me comprou através do sangue do seu Filho. É por isso que eu obedeço. Eu não obedeço para ganhar alguma coisa, eu já ganhei tudo em Cristo. Essa é a verdade. Então, não tente fazer barganha com Deus. Construa porque Ele vai ser glorificado. Obedeça, porque Ele vai ser glorificado. E sim, meus irmãos, a bênção vai chegar. A bênção vai chegar. Porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é abençoador. O nosso Deus é um Deus generoso. Mas a bênção não é um fim em si mesmo. Nós obedecemos para a glória dEle. É isso que nós fazemos. Então, quando nós servimos a Deus, é por isso que eu coloquei aspas aí, quando nós servimos a Deus por motivados pelas expectativas de bênção, esperando receber alguma coisa de Deus em troca, meus irmãos, quando nós não recebemos aquilo que nós esperávamos, nós deixamos de servir a Deus. É por isso que você não pode servir a Deus esperando bênçãos, tratando Deus como um caixa eletrônico, como o gênio da lâmpada. Nós obedecemos a Deus, nós servimos a Deus. Por quê? Porque Ele é digno. E as bênçãos vão fluir da nossa obediência. É assim que funciona. Não é porque, eu vou ganhar, eu vou ter. Sabe por quê? Porque se você não receber o que você está... eu tenho que dar meu dízimo aqui, senão Deus não vai me abençoar. Então eu vou dar meu dízimo. Você dá seu dízimo. Você dá seu dízimo. Aí você pensa que Deus vai dobrar o seu salário. Ele não dobra. Aí você pensa o quê? Para que valeu isso? Sabe por quê? E não vai dobrar. Não vai. Porque você está instrumentalizando Deus. Você está usando Deus. Agora, quando nós chegamos aqui à frente, como aquela viúva pobre, que deu tudo o que ela tinha, meus irmãos, o coração do Senhor, Ele ama a nossa obediência. Não é bom, para aqueles que têm filhos, não é bom quando nossos filhos não nos obedecem. Meus irmãos, tem uma coisa que dá mais prazer para nós, quando você fala uma vez com seu filho. Você fala assim, filho, faz isso. E ele vai, mas ele vai e não faz. Quando ele vai chutando, também eu tenho que obedecer. Você não fica revoltado, dá vontade de ir lá pegar, não vai fazer também não. E dar uns tapas ainda no moleque? Não dá. Ou só eu que sou assim? É só eu, né? Vocês são muito, muito santos, É muito difícil pregar para um povo santo, gente. Porque eu falo essas coisas, eu penso assim, Alguém vai se compadecer, porque isso aqui é o que Deus falou comigo, no meu coração.
Mas um povo santo é diferente. Mas quando os meus filhos, então, né? Eu sei que de vocês, a casa de vocês é diferente. Mas quando os meus filhos obedecem a mim ou a mãe deles, de primeira vez, e eu vejo ele obedecendo lá com alegria, é raro acontecer. Aí eles vão lá e obedecem com alegria, gente, aquilo aquece meu coração. Aí ele começa a fazer, eu vou ajudar ele já. Cara, que atitude de coração maravilhosa. Eu só queria a obediência grata de obedecer porque é meu filho, só isso. Eu nem precisava que ele fizesse nada para mim. E aí aquilo me aquece o coração e eu vou lá. E é maravilhoso estar com meu filho. Meus irmãos, Deus nos deu filhos para nos ensinar teologia. Porque quando você olha o seu filho, você olha esse pequenininho que Deus te deu, e você pensa o tanto que eu amo ele, e aí o Espírito Santo me lembra, mas o amor que eu tenho por você é infinitamente maior do que você é capaz de amar os seus filhos. Ah, meus irmãos, como eu sou edificado com isso. Não tem nada na minha vida que ensinou mais teologia para mim do que criar filhos. Nada. Fui para o seminário, consegui minhas graduações, nada disso se compara a criar filhos. Porque com eles, Deus nos ensina teologia prática. Então, quando nós obedecemos a Deus de coração, com o coração alegre, e Deus sabe que é o coração alegre, Deus olha para você como eu olho, como você olha para o seu filho te obedecendo alegre. Fala, cara, que maravilhoso isso! Abençoa, não, eu tenho que abençoar esse cidadão aí. Olha o coração dele, é um coração grato, é um coração feliz, que me obedece por amor, sem interesse. Como que eu não vou abençoar? Ah, não, mas vem aquele miserável, lá vem aquele miserável com aquele envelope na mão. Era melhor nem trazer esse coração peludo dele aí. Olha lá, vou ter que dar esse dinheiro aqui. Meus irmãos, Deus conhece nosso coração. Deus conhece nosso coração. Então, ignorar o templo para eles aqui é ignorar o relacionamento deles com Deus. Ignorar a obediência a Deus é rejeitar o nosso relacionamento com o Senhor. O templo aqui é a forma física de relacionamento. Como para nós obedecer, servir, ler a palavra, orar, é a nossa forma de relacionamento. Pensa aí no seu lugar, quantas vezes você orou essa semana? Pensa aí no seu lugar, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você trocou Deus por mais meia hora de sono? Ah, não, eu tenho que ir lá orar. Eu vou falar para você, ele não gosta também não. Que jeito? Como que mexe com a gente? Como diz os mineiros, como que mexe? Não tem mexida não. Esse é o coração. Deus quer um coração transformado. É isso que Ele quer. Então, ignorar o templo dele aqui era ignorar o relacionamento com Ele. O templo destruído significava isso para eles. Não servir a Deus e desobedecer a Deus aqui é a mesma coisa para nós. É ignorar o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, versículo 9, ele avança aquilo que ele já falou nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores. Porque se você olhar o versículo 9, é quase uma repetição do que Deus já falou. Versículo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Ele já falou isso. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. Eu dissipei. Agora Deus, qual que é a diferença dos versículos anteriores? O julgamento de Deus, o juízo de Deus era implícito. Agora aqui é explícito. Deus está falando assim, eu julguei. Vocês estão nessa miséria porque eu estou contra vocês. Você está passando esse aperto porque eu estou contra você. Mas por que, Deus? Aí, e por que eu fiz? Ele responde. E por que eu fiz isso? Declara o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que ainda está destruída. Ou seja, por causa do relacionamento que está destruído. Por causa do relacionamento comigo, o seu relacionamento comigo que está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. É interessante aqui que o texto aqui, se ocupa com a sua própria casa,
Essa palavrinha aí, ocupa, se ocupa, pode ser traduzida também do hebraico como correr. Cada um de vocês corre para sua casa, para sua própria casa. O interesse aqui, a mensagem aqui é o seguinte: a sua prioridade são os seus interesses, a sua própria vida. Eu amaldiçoei porque as suas prioridades não são as minhas. Não sou eu, é por isso que eu amaldiçoei. Sabe por que eu estou amaldiçoando? Sabe por que eu estou tirando? Porque você está cheio de ídolos na sua vida. E eu não aceito ídolos. Eu não sou segundo plano de ninguém. Ou eu sou o centro da sua vida, ou eu não sou nada na sua vida. Eu amaldiçoei para trazer vocês de volta. Eu amaldiçoei para que vocês olhem para mim. Eu tirei todos os ídolos de vocês para que vocês se voltem para mim. Sabe por que nós passamos por sofrimentos? Por frustrações? Porque Deus quer que nós voltemos para Ele. É Deus gritando: volta para mim, abandona os seus ídolos. Você não está vendo onde seus caminhos estão levando você? Volta para mim, volta para mim. Então é disso que ele está falando aqui. Aí, todo o tempo, energia, recursos financeiros, toda a dedicação que deveria ter sido colocado na casa de Deus, no templo de Deus, no relacionamento com Deus, foi colocado em outros lugares. Ou seja, nos ídolos. É por isso que Deus está amaldiçoando aqui. Agora é interessante a palavrinha seca aqui, que ele coloca: nos campos e nos montes provoquei uma seca. Mas essa palavrinha, ela tem a mesma raiz, as mesmas consoantes que a palavrinha aqui, destruída, no versículo 4 e no versículo 9. Né? Versículo 4, enquanto esta casa continua destruída. Aí no versículo aqui 11, no campo, nos montes, provoquei uma seca. É a mesma raiz, a mesma palavra. Em hebraico fica muito claro isso aqui para nós. Em português, infelizmente, nós perdemos essa equivalência. O que Deus está querendo colocar aqui para nós? Que enquanto o nosso relacionamento com o Senhor estiver em ruína, a nossa vida também vai estar. Enquanto o nosso relacionamento com o Senhor estiver em ruínas, a nossa vida também vai estar em ruínas. É isso que ele quer nos ensinar aqui. É por isso que o uso é muito preciso das palavras hebraicas aqui, para mostrar para nós a ligação entre a terra seca e o templo destruído. O templo estava destruído e a terra estava seca, significando que, enquanto o templo está destruído, enquanto o relacionamento com Deus está destruído, a sua vida vai ser um caos. E a culpa disso é sua. É isso que está nos mostrando muito claramente aqui. E aí depois, nós temos do versículo 12 ao versículo 15, o final de tudo isso aqui. E aí ele conclui, versículo 12. Zorobabel, filho de Seatiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote e o restante do povo, de todo o povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Meus irmãos, como eu gostaria que hoje isso fosse feito aqui. Que vocês escutassem a palavra de Deus e mudassem de vida. Que a gente entendesse que Deus está falando comigo hoje e me chamando a repensar o meu cristianismo, a repensar as minhas prioridades. Aonde estão as minhas prioridades? Então o povo ouviu o Senhor, o povo temeu o Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente. Note a diferença do versículo 2 para o versículo 14. Este povo é impessoal, é indiferente, é esse povo aí. Agora não. Agora que o povo temeu o Senhor, se voltou para obedecer o Senhor de coração, agora não, agora eles são remanescentes. Agora eles são o meu povo, o meu tesouro pessoal.
Lembra do exemplo do meu filho? Eles se voltaram para obedecer de todo o coração. Deus não se aguenta. Aí Deus já mandou, eles, olha lá o coração deles. Eles querem me obedecer de coração. Aí Deus já manda o profeta, volta lá e fala para esse povo, eu estou com vocês. Eu vou estar com vocês, eu vou ajudar vocês. Eu vou andar com vocês, eu vou abençoar vocês. Deus não se aguenta. É isso que ele está fazendo aqui. Eu estou com vocês. Ele olha para o coração. A resposta. Deus, o povo nem começou a fazer nada. O povo só. Então, o povo temeu Deus, eu quero obedecer a Deus. Deus olhou para o coração deles, isso alegrou o coração de Deus. Eu estou com vocês. E aí Deus fala, Ele mesmo fala, o Senhor despertou o ânimo deles, de todo o povo. Deus pediu para, me obedeçam, voltem para mim. E aí o povo, vamos obedecer ao Senhor. Temeram o Senhor. Só na resposta deles os caras não fizeram nada. Eles só estavam dispostos a fazer. E Deus já se alegrou com o coração deles. Deus já se alegrou naquilo ali. Eu estou com vocês, eu vou caminhar com vocês, eu vou abençoar vocês. E aliás, eu vou despertar vocês para vocês obedecerem a minha palavra. E eu vou dar força para vocês obedecerem a minha palavra. Porque eu sei que vocês não conseguem. Mas só por causa da disposição do coração de vocês eu vou abençoar vocês. E é exatamente isso aqui, o retrato do Evangelho. Aqui nós vemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma não anula a outra. Deus nos chama para responder obedientemente a sua palavra, mas Ele sabe que nós não conseguimos. Então Ele nos dá o Espírito Santo, nos enche com o Espírito e fala, agora vocês vão obedecer. Então você vai ver que essas duas perspectivas, a humana e a de Deus, caminham juntas aqui. É o povo que se dispõe a obedecer e Deus já sempre pronto a abençoar o seu povo e caminhar com eles. E aí, então Ageu, versículo 12 a 15, vai nos ensinar 3 verdades para a nossa vida e nossa caminhada cristã. Primeira, a obediência gera identidade. A obediência gera identidade. Note de novo a mudança do este povo para o meu remanescente. O que nos faz obediente, o que nos faz filhos de Deus, o que nos dá a identidade de filhos de Deus é obediência. Não é, eu sou presbiteriano, reformado, batizado e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E não obedece a palavra de Deus? Não vale nada o seu presbiteriano. Eu sou presbiteriano de 4ª geração. Não muda nada. Você não é nada diante de Deus. Ninguém é nada diante de Deus. Como está a sua obediência? Está vivendo isso aqui? É isso que Deus quer saber. Se é 5ª, 8ª, 10ª geração de presbiteriano, não faz diferença nenhuma. Os judeus se confiavam nisso, lembra disso? Eram os judeus que confiavam nisso. Somos filhos de Abraão. Cuidado. O que faz então você, povo de Deus, é obedecer. O que mostra que você é filho de Deus é obediência. Pelos frutos os conhecereis. Segunda coisa que nós aprendemos é que a nossa resposta a Deus é ao mesmo tempo genuinamente nossa e soberanamente dele. Isso aqui é maravilhoso. Ao mesmo tempo que o povo de maneira genuína quer obedecer a ele, ao mesmo tempo é Deus nos dando graça para a gente obedecer a ele, porque nós não conseguimos. Aí é aquela relação, soberania de Deus e responsabilidade humana caminhando juntos, mais uma vez. E a terceira e a última, a promessa, eu estou com vocês, não é uma recompensa pela obediência. Olha que eles não fizeram nada ainda. Eles temeram o Senhor, eles ouviram o Senhor, eles estão dispostos a obedecer ao Senhor. Então, a promessa dele, eu estou com vocês, não é uma recompensa pela obediência deles. É o que torna a obediência possível. É porque Deus está conosco que nós podemos obedecer a palavra dele. Deus não espera o povo terminar o templo para poder falar, não, agora eu estou no meio de vocês, agora que o templo está construído, agora eu vou abençoar vocês. Não, ele não espera nada disso. Ele abençoa esse povo antes de qualquer coisa, antes deles moverem um dedo. Deus já está abençoando eles.
Eu estou com você, porque não tem nada nessa vida que substitua a bênção de Deus, a presença de Deus. E a maior bênção na minha e na sua vida é ter o Senhor conosco, é o Espírito Santo habitar em nós. Isso é bênção. O resto, meus irmãos, é só uma consequência. É só uma consequência. Então, ele se faz presente antes para que o trabalho possa começar. Eles nem começaram. E ele vai à frente deles, ele abençoa eles. E da mesma forma, Cristo prometeu para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco. E é por isso que nós conseguimos e podemos agora pedir perdão sincero diante de Deus. E sermos abençoados. Deus olha para nós agora. E Ele espera de nós uma atitude de transformação. Eu quero obedecer. E aí Ele vai agir em nós. Ele vai agir em nós. E tudo isso, é claro, que vai apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse templo que eles estão construindo, nós sabemos muito bem. Esse templo aqui, Deus nunca nem vai voltar para ele. A segunda casa, a glória da segunda casa, vai ser maior do que da primeira. E não era desse templo que ele estava falando. Esse templo apontava apenas para o verdadeiro templo. Aquele que João disse, e o verbo se tornou carne, e ele tabernaculou conosco. Ele se tornou o templo no nosso meio. Ele veio estar conosco. Deus se fez homem para estar conosco, para fazer com que nós obedecêssemos a Ele de forma integral. Ele nos deu um novo coração. Ele cumpriu as promessas dos profetas. Ele transformou nosso coração de pedra no coração de carne. Ele tem nos dado graça para a gente poder servir e seguir em obediência. É só Ele que faz isso. E é tudo isso por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, pela sua palavra, que é maravilhosa. Pai, nós queremos te pedir perdão. Perdão porque nós sabemos que nós falhamos, e muito. Nós priorizamos outras coisas, nós gastamos tempo, energia, recursos em coisas, Pai, que são para o nosso bem, para o nosso eu. Nós fizemos ídolos e nós te pedimos perdão. Nós te louvamos, ó Pai, porque os nossos caminhos nunca prosperaram, porque nós andávamos em desobediência. Agora pedimos perdão ao Senhor, pedindo: Senhor, nos ajuda a te obedecer, a colocar o Senhor no centro. Porque como esse povo, Pai, nós somos incapazes de te obedecer, mas através do Teu Espírito Santo nós somos, então, capacitados. Mas olha para nós, ó Pai, a nossa motivação sincera de obedecer ao Senhor e aos Teus mandamentos. E nos ajuda, Senhor. Mas obrigado. Obrigado pela certeza da sua ajuda que é nos dada em Cristo Jesus. A certeza do seu amor, que o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós, pecadores, quando ainda éramos pecadores, afastados, desobedientes. O Senhor nos abraçou, o Senhor nos amou, o Senhor veio atrás de nós. E nós te exaltamos, ó Pai. Obrigado. Nos ajuda, Pai, a viver e a obedecer a Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.